Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo número 90, este lindo salmo, que é um salmo escrito por Moisés. Veja que curioso. É a oração de Moisés, homem de Deus. Glória a Deus. Este salmo, possivelmente, posso dizer quase que com certeza, Moisés compôs este salmo, ou ainda fez esta oração na terceira fase da sua vida. De maneira comum, se divide a vida de Moisés em três fases. Moisés viveu bastante, ele foi longevo, né? Sua vida foi caracterizada pela longevidade, ele viveu 120 anos. E aqui ele vai falar um pouquinho a respeito da brevidade da vida, fazendo um contraste com a eternidade de Deus, e apontando esta eternidade e soberania divina como sendo a solução que o homem pode encontrar, dada a sua fragilidade, sua limitação, sua fraqueza. Então o Salmo diz assim: Senhor, estou usando aqui a edição revista e atualizada, tá? Os irmãos sempre pedem para a gente comunicar, estou atropelando aqui, né? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Todos os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80 anos neste caso. O melhor deles é cansado e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por todos os dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Preste atenção agora no verso de número 12. A partir deste versículo nós vamos apresentar aos irmãos um entendimento que tenho certeza é prático e praticável, relevante para as nossas vidas. Verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Feche teus olhos, mesmo sentado como você está, feche teus olhos. Tu sabes o quanto nós dependemos de Ti, Senhor, e nós, o Teu povo, a Tua igreja. Neste momento abrimos o nosso coração para que o Senhor nos instrua, nos ensine. Desde já a nossa súplica, a nossa oração é: torna sábio o nosso coração, a fim de que possamos viver para louvor e glória do Teu nome, e no final dos nossos dias nos apresentar diante de Ti de tal maneira que o Teu nome tenha sido glorificado ao longo dos nossos dias, ao longo dos nossos anos. Te pedimos nesta noite, ó Espírito da verdade, ilumina o nosso entendimento e faz habilitar o nosso coração para que possamos ouvir a voz de Deus através da exposição das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos. Todo o povo de Deus diga amém. Amém.
Graças a Deus. Como nós já dissemos, Moisés viveu bastante, ele viveu 120 anos. E de maneira comum, os anos da sua vida são divididos em 3 fases: 40, 40 e 40, totalizando 120 anos. Possivelmente, quase que com certeza, esta oração foi realizada pelo servo de Deus quando ele estava no deserto, conduzindo o povo que lhe fora confiado. Povo este que tinha sobre si uma promessa primeiramente feita a Abraão, Isaque e Jacó. E agora, no determinado tempo, Deus, como um forte, através da liderança e instrumentalidade do seu servo Moisés, ele tira a descendência de Abraão, que se acha cativa na casa da servidão, lá no Egito, para conduzi-los a uma terra larga e espaçosa, a terra que mana leite e mel. Era o cumprimento da promessa de Deus. Deus tinha um propósito para com o seu povo naquela estreita faixa de terra. E agora Moisés está lá no deserto, caminhando com o povo de Deus. Povo este que, protelando para a próxima geração a conquista que tinha que ser estabelecida a partir daquela, eles, por conta da desobediência arraigada na incredulidade, quando eles se depararam com a cidade fortificada de Jericó, contemplando ele e os seus altos habitantes, eles se introverteram, eles se intimidaram, e eles infamaram a terra, e o povo começou então a chorar. Aqueles 12 espiões que foram enviados, dentre eles Josué e Caleb, destoaram do relato pessimista dos demais. 10 dos príncipes de Israel disseram: olha, a terra de fato é boa, infelizmente nós não temos condições de possuí-la, porque os seus moradores são como que aqueles que devoram os moradores da terra. Nós, às suas vistas, éramos como que pequenos gafanhotos. Infelizmente não vai dar para a gente. E ouvindo aquele relatório pessimista, todo o povo se pôs a orar. Josué e Caleb rasgaram as suas vestiduras, eles manifestaram assim profunda indignação e tentaram persuadir o coração do povo a rejeitar aquele relatório pessimista, dizendo: não, subamos animosamente e vamos possuir a terra que o Senhor prometeu nos dar. E por conta disso quase eles foram apedrejados e mortos. Se não fosse a manifestação da glória de Deus que impedisse aquele apedrejamento, Josué e Caleb teriam ali os seus dias findados. O povo então entrou num campo chamado campo da disciplina, chamemos eles assim, o campo da disciplina. Eles estavam prestes a entrar no campo da conquista, no terreno da conquista, mas por conta da incredulidade e desobediência, eles então se colocaram no campo da disciplina, e Deus então disse: nenhuma pessoa desta geração, de 20 anos para cima, vai possuir a terra. A próxima geração é que vai efetivamente conquistar a terra, e eles ficam ali perambulando 40 anos no deserto. E possivelmente foi nesta conjuntura, foi nesta situação, andando sem sair do lugar, vagando no deserto, no campo da disciplina, foi que Moisés fez esta oração. Talvez Moisés sentisse que estivesse desperdiçando os anos da sua vida. Por vezes isso também acontece conosco. Deus nos promete, Deus nos apresenta o seu bom plano, mas diante dos desafios propostos por Deus, os desafios de conquistas, nós então nos intimidamos. Em vez de nos expandirmos em fé, nós nos atrofiamos. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos: somos como que gafanhotos. Esse desafio é maior do que a minha capacidade de conquista. Mas era Deus que havia dado a terra a seu povo. E sem contradição nenhuma, aquilo que Deus nos dá também precisa ser conquistado. Veja agora Moisés, ele faz esta oração: ensina-nos a contar os nossos
dias de vida, os nossos dias de vida, para que alcancemos coração sábio. Vamos falar um pouco a respeito da vida de Moisés. A primeira fase da sua vida, os primeiros 40 anos dos dias da vida de Moisés, podem ser sintetizados numa frase. A frase é: eu posso. Eu posso. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele tendo sido criado como filho da filha de Faraó, tendo sido ele instruído em toda a ciência e sabedoria egípcia, ele era um homem de poder, de grande envergadura social, política, econômica. Ele era filho da filha de Faraó, ele era sábio, ele era entendido, ele era uma pessoa escolada, instruída, capaz. Moisés olhava para si, nesta primeira fase da sua vida, e dizia: eu posso. Eu posso. Tanto que já havia subido ao seu coração o desejo de fazer o bem aos hebreus, sabendo ele que ele era descendente dos hebreus. Ele queria favorecer o seu povo, já era chamado latente lá no seu coração. Ele queria fazer algo de bom por aquela gente que sofria, e ele se identificava com os hebreus. Ele era hebreu, mas ele dizia: eu posso. E um dia, vendo ele que um egípcio afligia, açoitava, injuriava a um hebreu, ele, batendo no peito e dizendo: eu posso, interveio, feriu e matou o egípcio. Não foi de caso pensado, foi ali no calor, das emoções, sem querer empurrou. O homem desafortunadamente bateu a cabeça na quina da pirâmide e morreu. Não foi um homicídio premeditado, mas Moisés, afoito, com seu coração impelido por esta autonomia arrogante, por esta presunção, por esta soberba, por este dito que batia em seu coração: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Fez o que fez, e não favoreceu com isso a seu povo. Antes, pelo contrário, ele vira a página da sua vida e segue-se então a segunda fase, dos 40 aos 80 anos. Eu fujo, porque no outro dia, ele vê que um hebreu está brigando com o seu irmão, com outro hebreu, e ele então, querendo fazer bem ao seu povo, intervém. E um dos que ali estavam brigando se volta para Moisés e diz a ele: você porventura vai me matar como você fez ontem com o egípcio? E então ele disse: isso certamente foi descoberto, e ele então fugiu. Ele entrou numa segunda fase, uma fase de fuga. Correu o deserto adentro. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou refazer a minha vida em outro lugar. Deus sabe que eu tentei. Eu queria fazer o bem ao meu povo. Eu queria fazer bem à descendência de Abraão, e eu tinha condições para isso, mas o povo não quer. O povo não quer. O povo não me reconhece como líder. O povo não aceita o meu conselho. O povo não me reconhece como sendo um dos seus. E ele então entrou num estado de fuga. Ele fugiu. Ele foi cuidar da sua própria vida. E dos 40 aos 80, ele vaga pelo deserto, fugindo. Se casa com Zípora, se torna pastor das ovelhas de seu sogro Jetro. E ele está, num certo dia, já contava com 80 anos de idade. Fugiu bem, né? Haja fôlego para fugir, hein? 40 anos fugindo. Mas um dia ele está apacentando o rebanho do seu sogro junto a Horebe, o monte de Deus. E ele certamente já tinha visto algumas coisas interessantes acontecerem no deserto. O texto nos fala a respeito da sarça, um arbusto pequeno,
esturricado pelo sol, que quando o vento sopra, se torna como que numa bola de espinho e vai rolando pelo deserto, e as areias quentes do deserto faz com que aquilo inflame, pegue fogo. Isso é possível. Isso era natural, era corriqueiro, tinha uma explicação para aquilo, mas Moisés se deparou com algo diferente naquele dia. Junto a Horebe ele vê uma sarça, que queima, mas não se consome, ele acha aquilo interessante, curioso, e ele se achega para ver aquela maravilha, e o anjo do Senhor, do meio daquela chama de fogo, diz a ele: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque a terra na qual você está pisando é terra santa. Então Deus, do meio da sarça, fala a Moisés e diz: eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas vem, agora eu vou te enviar a Faraó, e a mensagem que você vai dar a ele é: deixa livre o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Moisés estava em fuga, mas Deus o achou. Amém? Deus o achou. E agora ele entra na terceira fase da sua vida, dos 80 até os 120 anos de idade. Ele muda a disposição do seu coração, ele já não mais pulsa: eu fujo. Agora ele diz: eu dependo. Mas o que é que eu vou dizer aos anciãos de Israel? Qual é o teu nome? O eu sou me enviou a vós outros. É isso que você vai dizer a eles. O que é que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Então joga esse cajado no chão, e o cajado se tornou numa serpente. Agora estende novamente a sua mão, e ele pega aquela serpente pela cauda e se torna novamente no seu cajado, no seu bordão, no seu cajado. Agora, Moisés, introduz a tua mão por dentro da tua roupa, no seu peito, e ele faz, e quando ele tira a sua mão, ela se acha branca, totalmente leprosa, e ele se assusta com aquilo, e Deus diz: introduz mais uma vez a sua mão, e agora ela está limpa, e Deus diz a ele: estes sinais você fará diante do meu povo. Mas Deus, eu não sei falar, sou um homem de língua pesada, eu não posso, é por isso que eu fujo. Sou eu que estou te enviando, sou eu quem estou te enviando. Você vai falar, mas a palavra é minha. E Moisés agora, diante daquele achado de Deus no deserto, diz: eu não posso mais fugir, e ele se entrega à missão da sua vida. Ele se apresenta diante de Faraó, ele se apresenta diante da congregação de Israel, para ser o libertador do povo de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. E agora, já livres, eles estão no deserto. Era tempo de conquista, mas eles se fecham em incredulidade e desobedecem a Deus, e Deus protela para a próxima geração a conquista que deveria ser iniciada ainda naquela geração. Talvez seja nesse momento em que ele tenha feito esta bonita oração: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, e a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Os nossos dias são poucos, mas tu és Deus eterno. Tu és Deus eterno. Já pensou nisso? A promessa que Deus te fez pode se cumprir na próxima geração.
Talvez o seu coração se inquiete: será que nos dias da minha vida eu verei a resposta de Deus para as minhas muitas orações? A primeira palavra que Deus entrega ao teu coração nesta noite é: ainda que os teus olhos não vejam o cumprimento das minhas promessas, elas se cumprirão, porque os meus olhos jamais se desviarão dos teus. Mas o fato é que os dias das nossas vidas são breves, então nós precisamos vivê-los com sabedoria. E por isso ele clama, isso é crucial para as nossas vidas. Nós precisamos apresentar o nosso coração diante de Deus, suplicando: Senhor, instrui, ensina, encaminha este meu coração, de tal maneira que este meu coração se torne sábio, e eu possa então estar perfeitamente habilitado a prestar contas diante de Ti, que és o dono da vida, todos os meus dias de vida. O texto fala a respeito dos nossos dias. Eu acho bonito isso. Os nossos dias refere-se à vida do homem na terra. Deus nos deu dias para serem vividos. São nossos dias, mas nós não temos vida ou existência em nós mesmos. Há um só Deus vivo e verdadeiro. Ele é eterno, Ele é autoexistente, Ele possui vida em si. Nós nele subsistimos. A nossa vida depende dele. Sim, Deus nos deu dias para serem vividos. Nós temos uma vida, é minha vida, mas no final eu vou prestar contas a Deus da minha vida. Então a minha vida, em última análise, não é a minha vida, é a vida que Deus me confiou. Quem entendeu isso, amém? Nós precisamos ser fiéis administradores de tudo quanto Deus em sua graça nos tem confiado. Tudo que te veio às mãos, veio como um dom da graça de Deus, e um dia você e eu haveremos de prestar contas diante de Deus. Existem pessoas que ignoram este fato, e elas dizem: da minha vida eu vou fazer o que eu quiser, mas esta tua vida, em última análise, pertence a Deus, e todos um dia terão de prestar contas de cada um dos seus dias, de cada uma das suas obras, feitos, realizações nesta terra. A poesia popular diz que é preciso saber viver, né? Você já ouviu por aí isso daí? É preciso saber viver, e há quem diga que se aprende a viver vivendo. Mas o que diz a palavra de Deus? Só Deus pode ensinar o meu coração de tal maneira que ele chegue a ser sábio, e eu possa dar conta de todos os meus dias diante dele. Coloquemos os nossos corações diante de Deus. Existem pessoas que vivem e já viveram muito, mas porque não têm o seu coração inclinados para ouvir o que Deus tem a dizer, porque não se deixam instruir pelo que diz a palavra do Senhor, são pessoas não sábias, antes são tolas. Jamais chegam a essa estatura de maturidade chamada sabedoria. A sabedoria de Deus é esta habilidade de lidar com situações adversas. E na epístola de Tiago nós somos impelidos pelo Senhor Espírito Santo, instados pelo Espírito de Deus a pedir sabedoria a Deus. Aquele que não tem sabedoria, peça. Peça, só Deus pode tornar o nosso coração sábio. A tolice sempre nos acompanha de muito perto.
Mas a sabedoria é ligeira, ela parece que continuamente, corre para diante de nós, e é por isso que o texto diz que nós devemos alcançar um coração sábio. Você já disse consigo mesmo, agora nessa casca de banana eu não piso mais? De repente, e não mais do que de repente, estamos lá no chão. A mesma situação. Eu já tinha prometido para mim mesmo, eu não mais abrirei a minha boca, mas a tolice me acompanha de perto. A sabedoria ganhou distância, correu. Eu dei uma piscada e ela então escapou de mim. Eu tenho que alcançá-la. Eu tenho que alcançar este coração sábio. O coração sábio é aquele a quem Deus instrui. Então a nossa oração deve ser: ensina-nos. Ensina-nos, Senhor. Senhor, eu quero ser um bom esposo, me ensina. Eu quero ser um bom filho, ensina-me. Eu quero ser um bom patrão, ensina-me. Quero ser um bom empregado, ensina-me. Quero ser um bom membro da igreja de Cristo, ensina-me. Ensina-me, Senhor, ensina-me. Ensina-me, instrui este meu coração que é tomado pela tolice. Vence a tolice que impera em meu coração. Dá-me sabedoria. Eu não quero ficar no deserto rodando, sem chegar a lugar nenhum. Eu não quero protelar o dia da conquista. Eu quero sair do campo da disciplina e quero acessar o terreno da conquista, onde as promessas se cumprem. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer nos ensinar algo, para que, se devidamente aplicado, receberá da parte dele uma aprovação, e nós então daremos um passo na direção certa, um passo na direção da conquista. Existem pessoas que sim, são de Deus, nasceram do alto, obra do Espírito Santo, foram regeneradas, nasceram de novo, têm os seus nomes escritos no livro da vida, são filhos de Deus, vão para o céu, mas estão sob disciplina, estão como que rodando no deserto. Tais pessoas precisam clamar: ensina este meu coração, dá-me ter um coração sábio, dá-me alcançar antes da promessa, da conquista, dá-me alcançar um coração sábio, que sai do campo da disciplina e entra no terreno da conquista. Ensina-nos a contar os nossos dias de vida. Muitos de nós deveriam estar muito mais além, se permitissem ser instruídos pela palavra de Deus, se clamassem e abraçassem com avidez a instrução, o conselho, o ensino de Deus. Deus tem tanta coisa boa para nos ensinar. E talvez alguém diga: Senhor, eu já estou cansado, os meus ombros estão sobrecarregados, eu preciso de refrigério, de alento, de alívio. E hoje o Senhor te convida: venham até mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender. Deus quer nos ensinar alguma coisa, hein? Deus quer nos ensinar alguma coisa. E a palavra vem, e a gente, desviei dela, não é comigo não, é com aquela irmã, aquele irmão que não veio. Seria bom se estivesse aqui. E no outro domingo, outro pregador que não tinha nada a ver, vem de novo aquela palavra, trocando naquele assunto com o qual Deus quer tratar e lidar o seu coração, e você, não, mas não é bem comigo não. A gente
se esquiva, a gente não quer aprender, a gente não se deixa ensinar por Deus, e Deus vai falando, e a gente não vai ouvindo, e Deus então quer saber, vamos dar uma voltinha no deserto, porque ali você vai aprender. Deuteronômio 8, diz assim: lembrar-te-ás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te fez passar, para te humilhar e provar o teu coração, para saber se você obedeceria ou não os seus mandamentos. E o verso 3 diz assim, Deuteronômio 8:3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem tu nem os seus pais conheceram, para te dar a entender, para te ensinar que não só de pão o homem viverá, mas sim de tudo quanto procede da boca de Deus. Antes de conquistar isso que seu coração tanto anela, Deus quer te fazer alcançar um coração sábio, que passa pela prova, que é aprovado, e que dá então esse passo definitivo, para fora do terreno do campo da disciplina, e adentra o terreno da conquista. Quem crê nisso, diga amém. Então, se você ainda não foi disciplinado por Deus, eu tenho medo dessas coisas que vêm na minha boca. Se você, não, mas eu estou bem, estou legal, está tudo bacaninha na minha vida, mas você sabe que Deus quer tratar, lidar com alguma situação no teu coração. Ele está te instruindo, Ele está te ensinando, a palavra está vindo e você, opa, não é comigo. E se teu pai te chamar e falar assim, agora senta aí, vai pensar um pouquinho. Agora você vai ter que pensar. Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar. Por vezes a nossa vida está patinando, nós estamos andando em círculos, nós estamos desperdiçando os dias de vida que Deus nos deu, nós vamos ter que prestar conta desses dias. Deveríamos estar para muito além do que estamos. Deus solenemente hoje está nos chamando. Você vai aprender. Você vai aprender. Eu vou ter que aprender, irmãos. Eu vou ter que aprender. Ou eu aprendo, ou eu aprendo. Quem está entendendo, diga amém. Ensina-nos a contar os nossos dias de vida. Deus é quem nos deu estes dias de vida. Ele, em última análise, é o dono da minha vida. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para louvor da sua glória. Eu vou ter que lidar, eu vou ter que prestar contas dos meus dias de vida na terra. E por isso eu tenho que fazer a contabilidade correta. Como é que eu tenho gerido, administrado os meus dias de vida na terra? E é por isso que eu preciso de um coração sábio para contar os meus dias. Então instrui-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Pior coisa que tem, não é sábio ter que desperdiçar dias de vida consertando coisas que se estragaram, pelo fato de eu não dedicar tempo, dias de vida a ela. Quem entendeu, diga amém. Melhor do que buscar restauração do casamento é prestar atenção no esposo, prestar atenção na esposa, dedicar, consagrar um tempo de qualidade a ele, um tempo de qualidade a ela, para que o casamento vá bem. Quem entendeu diz amém. Tem gente que agora, não, eu vou parar tudo e vou voltar toda a minha atenção para o meu casamento, eu vou parar o meu ministério, um ano sabático, para me dedicar à minha esposa. Se o coração fosse sábio, saberia que
melhor administrado seria o tempo se eu não, eu tenho que pregar, mas tenho que prestar atenção na minha esposa também. Não desperdice os seus dias de vida, não desperdice. Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção nos seus filhos. Dedique tempo a eles. Faça a contabilidade correta. Quantos dias eu tenho? Opa, quais são os meus dias na terra? Sentar, eu vou planejar. Semana que vem eu vou dedicar alguns dias ao descanso, eu vou viajar. Oh, aleluia. Amém? Isso é importante também. Tem que saber parar. Tem que trabalhar. É evidente que tem que trabalhar, mas tem que saber parar. Tem que saber parar. Porque se nós não paramos, Deus nos para. Que coisa, né? Quando nós não paramos, Deus nos para. Nós acabamos de sair da pandemia e das consequências advindas da pandemia. Irmãos, irmãs, o nosso Deus é soberano, Ele exerce supervisão plena de tudo quanto acontece na terra dos viventes. Nada acontece senão pela permissão e sob a supervisão do nosso Deus. Nós ainda estamos chorando os nossos mortos. E entre as coisas que fomos obrigados a fazer e não queríamos, foi parar. Foi parar. O escritório fechou, a loja fechou, a fábrica fechou, todo mundo em casa. Para! E o pessoal brigando, eu não posso parar, eu não quero parar. Será que no meio desta ordem, pare, será que a gente não conseguiu ouvir a voz de Deus? Para um pouco, vê se vale a pena. Quanta gente morreu, e se tivesse sido você? Olha lá, aquele chora a morte da sua esposa, e se tivesse sido a sua? Aquela outra chora a morte do seu esposo, e se tivesse sido o seu? E se fosse seu filho? E se fosse seu pai, se fosse a sua mãe? É claro, a mensagem hoje está um pouquinho pesada, mas isso serviu para que muitos valorizassem os seus, e passassem a dedicar tempo aos seus, fazer a contabilidade correta dos dias de vida na terra. Quando nós não paramos, Deus vem e nos para. Eu me lembro do pastor Ernesto Tonini, figura importante na CBN, né? A Juliana e eu fomos da turma de 2006, eu acho que esta foi a última turma que contou com o pastor Ernesto Tonini como professor. Ele lecionava a história dos batistas nacionais, já contava 93 anos de idade, e com 91, ele ficou doente, e ficou um período internado. Eu me lembro que depois de sair do hospital, voltando às atividades, lá no seminário teológico, ele toma o microfone, o pessoal alegre, feliz, contente, e ele então disse: Deus fez com que eu parasse para ouvir a voz dele. Olha só, eu falei: Deus, se o Senhor faz isso com ele, o que o Senhor vai fazer comigo? E lá no hospital eu parei para ouvir a voz de Deus. Quando nós não paramos, Deus nos para. Pare. Ouça a instrução que Deus te dá. Ela veicula sabedoria ao teu coração. E uma vez que o seu coração é abençoado com essa sabedoria que vem do alto, aí então você entende: opa, eu estou fazendo muito movimento, mas eu estou caminhando em círculos no deserto. Eu não estou chegando a lugar algum, eu não estou conquistando absolutamente nada. Peraí. Eu estou sob a disciplina de Deus. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio.
Deus quer nos ensinar algo, e isto vai trazer ao nosso coração a sabedoria necessária para que possamos alcançar aquilo que Deus em sua promessa já nos tem dado. Quem crê nisso, diga amém. Já estou chegando aí aos 46 anos de idade, não parece, mas 46, e meditando nesse texto, eu parei e pensei, epa, já virei a curva, dificilmente os meus dias de vida daqui para frente serão mais numerosos do que os meus dias já vividos. E quando a gente para e pensa, eu não tenho todo o tempo do mundo, os dias por vir são menores, são em menor número do que os dias que eu já vivi. Aí então, se o meu coração é instruído por esta sabedoria de Deus, eu paro e exclamo, eu não tenho tempo a perder, eu não posso mais ficar vagando no deserto, instrui, mostra-me o caminho. Tenho 45, será que eu chego aos 90? O texto aqui nos fala 70, alguns pela robustez 80, mas o melhor destes dias é enfado e canseira, e quem escreveu isso foi Moisés, que viveu 120 anos, e o texto sagrado que diz que no final da sua vida, os olhos de Moisés não haviam se escurecido. Era um rapazinho de 18 anos que não precisava nem de óculos, ele via as coisas, né? E Deus ainda judia do bom velhinho, né? Ó, sobe no monte. Eita, Jesus amado, hein? E ele subiu. Agora, olha lá longe, tá vendo a terra? A terra que você deveria conquistar, mas não vai, porque eu dei ordem a você. Fala com a rocha e você feriu a rocha. E o Novo Testamento nos fala que aquela rocha simbolizava a Cristo. Ok, eu vou cumprir a promessa, mas você, Moisés, não vai entrar na terra. E por vezes, irmãos e irmãs, nós que somos tidos como crentes maduros, guiamos o povo de Deus rumo à conquista, mas nós não chegamos a conquistar. Meu Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda. Instruía o povo, levava o povo, o caminho é por aqui. Olha, Moisés é um homem de Deus, ele fala com Deus face a face, mas numa terrível tarde. Eu nem sei se era tarde. Moisés irritado, porque os anos vão passando e a paciência parece que vai se escasseando mais e mais, né? A gente não suporta mais nada. E o povo então sente sede e murmura contra Deus, contra Moisés, e Moisés está cansado daquela gente. Senhor, fui eu que dei a luz a toda esta gente, é tudo filhinho meu. Moisés está cansado, ele está sobrecarregado, ele não aguenta mais, aquela igreja era difícil. Aí então, Deus diz a ele, você tem a oportunidade de santificar o meu nome diante de toda a congregação. Fala a rocha. Mas ele estava bravo, pegou o cajado, vocês estão com sede? Pá, bateu na rocha, e saiu água em abundância. O povo se abeberou, se sentiu farto, foi satisfeito. Mas ele perdeu a oportunidade de santificar o nome do Senhor diante da congregação dos filhos de Israel. Meu irmão e minha irmã, por vezes nós estamos a um passo de entrar, e a gente perde a paciência, e se esquece que é crente. Agora eu vou ter que expor o meu coração, nessa semana, lidando numa situação de negócios, uma compra que eu estava fazendo, e eu me senti ali meio que ludibriado, meio que manipulado, e as pessoas não me falavam a verdade concreta, e eu não queria de forma alguma escandalizar o nome do Senhor, e então eu fui desafiado no meu orgulho.
E então, saindo pela manhã, entramos no carro para eu deixar minha esposa lá na escola em que ela trabalha, e ela então fez a oração que ela faz toda manhã: Senhor, que as nossas palavras, que os nossos gestos, que tudo em nós glorifique o teu nome. Mas aquilo não foi uma oração, aquilo foi uma profecia, porque ficou ecoando na minha mente o dia inteiro: que as minhas palavras glorifiquem a Deus, que os meus gestos glorifiquem a Deus. E eu recebi o telefonema, e eu fui até lá, e eu fui lá como um crente, e eu venci a batalha como um crente. Da minha boca não se ouviu nenhum impropério. Eu estava com o meu coração parecendo um vulcão incandescente, e eu ali abaixei a minha fronte, e eu disse comigo mesmo: eu vou fazer a oração que João Calvino fez: eu beijo a espada que me fere. E eu peguei na mão: Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E alguém ficou assim, não entendi nada. E eu saí de lá como um crente. Resolve essa situação como um crente. Aleluia. Não fere a rocha. Tenha a oportunidade, abrace esta oportunidade de santificar o nome do Senhor diante das pessoas, diante da igreja e diante dos ímpios. Olha aí, diferente. É crente. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia, porque eu sinto que vai vir um desafio nessa semana, amém? Deus, ensina os nossos corações. Dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria. Tem uma terra a ser conquistada, irmão e irmã, mas tem um desafio a ser transposto. E o desafio é este: sair do campo da disciplina e entrar no terreno da conquista. E isto se faz glorificando, santificando o nome do Senhor diante das pessoas, não agindo com ira, agindo conforme o caráter de Deus em Cristo, com mansidão, com paciência. Não, mas estão me lesando, mas eu sou crente, e o crente não desce da cruz. Desce da cruz e creremos em ti. Jesus tinha poder para descer da cruz e mostrar para aquela gente que ela estava errada, mas Jesus permaneceu na cruz. Era justo Jesus na cruz? Era justo Jesus na cruz? É justo o que estão fazendo com você? É justo? É justo o que estão fazendo com você? Não, eu tenho os meus direitos, eu tenho razão, eu tenho razão. Não desça da cruz. Não desça da cruz. Jesus se esvaziou. Jesus, por obediência a Deus, se humilhou, se esvaziou. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não reivindicou os seus direitos. Ele não bateu o pé e disse: eu exijo os meus direitos, eu sou a parte certa, vocês estão errados. Jesus não fez isso. Jesus, por obediência ao Pai, permaneceu na cruz e morreu. A pessoa mais sem direito naquele contexto do Império Romano era a pessoa que morria na cruz. Não vale nada, não tem nenhum direito. Esse foi o nosso Senhor. Desce da cruz e cremos em ti. Permaneceu na cruz. Está consumado, e rendeu a sua vida em obediência a Deus. Jesus abriu mão da vida dele. A gente não quer abrir mão de um cisco, né? A gente não quer abrir mão de nada, né? A gente não quer abrir mão de nada. Jesus abriu mão da vida dele. Abre mão, abre mão, abre mão. É doído, é doído. Mas essa dor
que você está passando não pode se comparar à dor que Cristo sofreu na cruz. E Ele morreu. Ele se humilhou. E o texto prossegue dizendo: pelo que Deus o exaltou. Nome sobre todo nome. E Jesus hoje está assentado à destra do Deus Altíssimo. Este lugar pertence a Ele por direito, inato. Ele é Deus, mas aquilo também foi conquistado. Jesus disse: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo humilhar será... Eu trouxe o versículo, né? Olha só, a heresia no final da pregação. Aquele que a si mesmo humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo exaltar será... Tua vitória está em abaixar a cabeça. É triste, ai, dói. Ah, mas eu tenho razão. Morre com Cristo na cruz, e Deus vai te exaltar. E a exaltação que vem de Deus é esta que vale a pena. É esta que vale a pena. Amém? Amém. Coloque a mão no seu coração. Há quanto tempo Deus tem te instruído, tem te ensinado no tocante a um detalhe que só o teu coração sabe? Você tem se esquivado dessa instrução, desse ensino. O teu coração não tem sido apresentado diante de Deus como um coração ensinável. E por conta disso ainda você não chegou a ser sábio para administrar de forma correta a tua vida e glorificar com ela a Deus. Nós precisamos sair do terreno da disciplina. Nós precisamos entrar no campo da conquista. Glorifica a Deus diante das pessoas, não fere a rocha. Não fere a rocha. Não se deixe levar pela irritação da turba à sua volta. Você é de Deus, você é diferente. Você é de Deus, você é diferente. Moisés é líder do povo de Deus, Moisés não é líder de rebelião. Moisés é pacificador, ele é apresentado na Bíblia como o varão mais manso na terra. Mas pela muita pressão, a Bíblia diz, até o sábio enlouquece. Então, em nome de Jesus, vigie, seja sóbrio. Você será desafiado nos próximos dias. Senhor, nós apresentamos este nosso coração diante de Ti. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa estrutura. Lembra-te, ó Deus, de que somos pó. Nos ensina, nos instrui. Nós oramos como orou o Teu servo Moisés lá no deserto. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de vida, para que alcancemos um coração sábio. O nosso coração tem sido um coração regido pela tolice. Ó Senhor, mas nós nos humilhamos diante de Ti e abrimos o nosso coração, nos instrui, nos dá a sabedoria, para conquistarmos aquilo que o Senhor, sob juramento, já nos deu. Quem crê nisso, diga amém. A sua bênção está a poucos metros da tua cabeça. Deus já te deu. Talvez você ainda não tenha braço para alcançá-la, porque falta isso aí. E só você e o Espírito de Deus sabem o que é. Deus vai te provar nesse quesito. Vence isso e alcança o que Deus já te deu, em nome de Jesus. Bem forte as palmas.